Na videoaula de hoje eu quero mostrar para vocês aí uma simulação de cadastro de equipes, né? Essa atividade ela tem como objetivo treinar o JavaScript e SQLite, que é um banco de dados, né? O pessoal costuma chamar de WebSQL. Na verdade não só o pessoal, né? Até o Chrome chama de WebSQL. E esse banco de dados é muito interessante, principalmente para quem desenvolve aplicações híbridas. E nós podemos fazer um repositório local na aplicação para que quando a aplicação estiver de fato conectada à internet, a gente possa sincronizar com o servidor de dados. Tá? Eu peço de antemão desculpa para vocês se algum barulho acaba aparecendo no vídeo, é porque a minha casa está em reforma e eu estou gravando hoje na cozinha. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um cadastro de membros, de pessoas, associando essas pessoas a uma equipe. Nós vamos cadastrar também uma equipe, né, as equipes, e vamos ter a formação dessas equipes aqui como exibição. Nessa tela a gente vai fazer só exibição, nessas outras duas a gente vai fazer cadastro e edição, né? Eu não preparei exclusão, mas se for necessário a gente pode incluir aqui um quarto vídeo fazendo a exclusão, tá? Eu acredito com que a gente vai ver, como fazendo seleção e update, seja o suficiente para que as pessoas entendam como que eu passo um parâmetro para ser referenciado lá na deleção, na exclusão. Então, eu tentei simplificar ao máximo, mas se for necessário a gente pode fazer uma atualização desse vídeo, tá? Como eu ia dizendo, é muito comum utilizar em aplicações híbridas ou aplicações móveis de maneira geral um repositório de dados para quando aquele dispositivo não estiver conectado à internet. O WebSQL ele vai ficar aqui nesse navegador e provavelmente você não vai compartilhar esse banco de dados local aqui com outros usuários em outras máquinas, né? Não seria possível. Para isso a gente precisaria de um servidor único, vamos dizer assim. Mas imagine que você fez uma aplicação de venda e o seu vendedor precisa sair para a rua para fazer venda e não dá para garantir que ele vai ter uma conexão confiável em todos os lugares que ele for. Então, para isso você vai precisar de um repositório local. E esse repositório pode muito bem ser o WebSQL. E aí a gente vai fazer o uso dele. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso hoje com o JavaScript e jQuery, tá? Eu já deixei a aplicação aqui, a interface criada, não é a intenção desse vídeo, mas eu quero mostrar para vocês como que eu estruturei o meu código, tá? Vamos começar aqui pela index, que é por onde eu cadastro as pessoas. Então, eu estou utilizando o Materialize, né? Tá aqui o CSS dele, o jQuery, eu acho que simplifica muito o trabalho, e o JavaScript do Materialize, ok? Já tenho aqui a anotação, né, a descrição aqui da sintaxe do jQuery para que as funções sejam executadas somente quando a página estiver pronta, né? Eu criei um nav simples, sem nenhum efeito, sem responsividade, nada, não é a intenção aqui nesse vídeo. E nesses cards eu criei um card para o formulário de cadastro e um card para listar as pessoas cadastradas. Já deixei aqui um exemplo de como que eu quero que apareça. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse ponto aqui, ó. Eu tenho um input do tipo texto nome membro, que é onde eu vou digitar o nome da pessoa. E eu tenho aqui um input oculto, né, do tipo hidden, que eu dei o nome de id membro. Por que isso? Porque eu vou utilizar o mesmo formulário para cadastrar e para atualizar os dados do membro. Então, eu vou fazer um teste muito simples. Se id membro estiver vazio, significa que eu estou cadastrando um novo membro, uma nova pessoa.
e aí eu vou fazer um insert no banco. Se esse ID membro estiver com um valor diferente de vazio, significa que eu estou querendo atualizar os dados de um membro. E aí eu vou selecionar a função de update e não a função de cadastro. Isso eu vou fazer tanto aqui quanto na equipe. Eu acho que isso é uma técnica muito simples, mas muito funcional, porque você não precisa ter dois formulários, né? E no momento de refatoração do código, você trabalhar em uma única tela vai te ganhar aí, te poupar algumas horas do seu dia e ajudar também você a evitar bugs e divergências entre as versões dos formulários aí, ok? Então, bom, apresentada aqui a intenção desse código, opa, deixa eu fechar, não é esse, demonstrada aqui a intenção desse código e a estrutura básica do meu HTML, vamos trabalhar já no script que a gente vai precisar para cadastrar membros e equipes, tá? Então eu vou fazer esse vídeo de apresentação e os scripts de criação de tabela, depois um segundo vídeo mostrando para vocês os inserts e selects, e um terceiro vídeo fazendo os updates, para que os vídeos não fiquem muito longos e muito cansativos. Se for necessário, a gente faz um quarto vídeo mostrando a exclusão, mas eu acredito que vocês vão ter condições de entender isso com muita facilidade com esses 3 vídeos, ok? Então, eu vou criar aqui um novo diretório, que eu vou chamar de JS, e dentro desse diretório eu vou criar um novo arquivo aqui que eu vou chamar script sqlite.js, ok? Então, importante, dentro da minha index eu já tenho que chamar esse script, né? Para não correr o risco de tentar usar uma função que não existe. Também vou fazer isso aqui na de cadastro de equipes e também na de relação das formações de equipe. Ok, deixa eu dar uma fechada nos arquivos aqui. Aqui dentro nós vamos criar o JavaScript no formato de orientação a objeto. Eu vou criar essa função e vou torná-la uma classe JavaScript. Vocês vão perceber que não é difícil de fazer isso e deixa o código muito mais fácil de ser utilizado e reutilizado, né? Então eu vou explicando à medida que a gente for fazendo, tá? Então vou criar uma função aqui de abre conexão, cria conexão, tá? Vou chamar ela de abre conexão. E aqui a gente vai criar, pela questão das melhores práticas mesmo, a gente vai usar this.bdsql, é o nome que eu vou dar para o meu banco de dados, tá? Então, um pouquinho em open. Open Database, passando os parâmetros que ele pede. O primeiro parâmetro é o nome desse banco de dados, eu vou chamar aqui de equipes. O segundo é a versão desse banco de dados. A terceira é a descrição, né, uma forma de explicar esse banco de dados. Então, vou dar uma descrição qualquer aqui. E vou dar o tamanho desse banco. Nesse caso, o WebSQL me pede para informar o tamanho que vai ser o meu banco de dados, tá? Então eu vou pôr aqui 2 vezes 1024 vezes 1024, acho que é o suficiente, ok? E eu vou aqui embaixo criar já uma função que cadastra aliás, que cria uma tabela dentro desse banco de dados, tá? Então, eu vou chamar a função aqui abre conexão ponto prototype,
ponto o nome do método. Então eu vou chamar aqui de abre tabela equipes. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um método abre tabela equipes para essa função que agora é uma classe abre conexão. A classe, né, abre conexão, ela é uma construtora e o que ela vai fazer? Se o banco de dados equipe não existir, ela vai criar esse banco de dados. Se ela existir, ela vai abrir o banco de dados para ser usado. Então, o Open Database aqui vai me ajudar, porque eu não preciso ficar testando se o banco de dados existe ou não. Ele vai fazer isso por mim, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar esse this.bdsql, porque agora esse método ele é um método da classe abre conexão, então ele conhece esse atributo. Então vou pôr aqui this.bdsql, né, ponto transaction, e vou passar uma função anônima como parâmetro. Para que eu consiga passar os elementos, os atributos dessa transação para dentro da minha execução dessa função, eu vou usar um atributo aqui, um parâmetro formal nessa função. E aqui dentro eu consigo recuperar e executar um SQL, que é esse SQL. Eu vou usar sempre dessa maneira para executar scripts SQL no meu WebSQL. Então, insert, delete, update, criação de tabela, drop de tabela, tudo vai ser feito nesse mesmo formato. Uma transação de um banco de dados aberto e uma função anônima executando especificamente o código que eu quero executar. Então, eu vou pôr aqui, ó, create table equipes, e eu vou ter um campo id do tipo integer, auto incremente not null, para que ele possa fazer a numeração automática dessas equipes, equipe 1, equipe 2, equipe 3, né, e assim por diante. E o campo descrição do tipo text. É só isso que eu quero, eu não preciso retornar nada nessa nessa função, nesse método, porque eu quero simplesmente que ele crie, e se ele não criar, ele vai me dar um alerta. Eu vou mostrar para vocês como. Então, o execute SQL, ele me pede, no primeiro parâmetro, a string que eu quero executar. No segundo parâmetro, um vetor de dados, que seria, por exemplo, eu quero fazer um insert, aqui eu passo a string, aqui eu passo os dados que eu quero fazer o insert. Nesse caso, como a criação da tabela não precisa de nenhum dado, eu vou passar um vetor vazio. E eu vou passar também, eu posso passar null e null, se eu não quiser nenhuma função de sucesso ou nenhuma função de erro, mas eu quero. Para quem está estudando JavaScript, eu recomendo usar muito o console.log. Isso nos ajuda a entender o funcionamento das funções, seus erros e melhorar a nossa escrita desse código. Então eu vou passar uma função aqui para caso algo de bom aconteça e uma function para caso dê algum erro. Aqui dentro eu passo dois parâmetros, um é a própria transação e o outro é a mensagem de certo ou errado que ele deu aqui, tá? E aqui no erro a mesma coisa, a transação e o erro. Então eu vou simplesmente fazer o seguinte: se deu certo, eu vou pôr aqui a console.log sucesso e embaixo console.log mensagem. E no erro eu vou fazer a mesma coisa, console.log erro e console.log a variável de erro. Tá? Então, no momento que eu estou criando meu código, eu recomendo fazer isso fortemente para que vocês entendam e percebam e acompanhem a execução do seu código. Depois, em produção, você pode vir aqui e
comentar o seu console.log ou simplesmente removê-lo, tá? Por hora eu vou deixar. E nós começamos aqui pela tabela de equipes, porque ela é uma tabela um pouco mais simples. Então eu vou lá no meu cadastro de equipes e vou executar esse código logo que a minha página esteja pronta, certo? Eu vou criar uma variável aqui, banco BD, né? Acho que vocês vão entender que é banco de dados, chamando essa função abre conexão. Eu já passei o script aqui e em seguida eu vou usar o método abre tabela equipes. Então, vai, BD já foi criado, ponto, abre tabela equipes. Se eu escrevi o meu código corretamente, eu vou conseguir ver esse banco de dados criado e essa tabela criada, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui no nosso código. Eu já deixei o console aberto, vamos aqui nas equipes. Ele deu um erro, então ele falou aqui, ó, não pode ler a propriedade abre tabela equipes de indefinido, né? Aonde que ele fez isso? Abre tabela equipes of undefined. Aqui, ó, tá? Vamos ver o que tem de errado no nosso código aqui. Vamos ver se eu escrevi direitinho, né? Está certinho. Então, provavelmente... olha só. Como isso é uma classe, eu tenho que dar um new, né? Um novo objeto dessa classe abre conexão. Então, vamos lá. Olha só, não deu erro. Então, podemos até ver se ele já criou a base de dados. Percebam que sim, ele já criou a base de dados equipe. Agora eu vou lançar mão daquele método abre tabela equipes. Vamos aqui no console e percebam que ele deu um erro, tá? Mas agora é diferente daquele erro de JavaScript que eu tinha tentado executar o método sem criar uma nova instância, né, um novo objeto daquela classe. Então aquilo era um erro de sintaxe, era um erro de JavaScript. Agora, isso aqui é um erro de SQL, que ele está falando para mim, ó, não sei, né, eu não posso criar esse autoincremente aqui, ó, ele não conhece esse autoincremente. Isso aqui é um erro de script, JavaScript, tá? Aliás, mentira, de script SQL. Então percebam, erro, SQL error, código 5, mensagem. Então, esse erro que eu cometi agora, eu consigo ver perfeitamente. Se eu não tivesse dado esse console, vamos voltar aqui no script e vamos apagar isso aqui. Ele não teria trazido nada, aí quando eu viesse ver aqui na equipe, a tabela não teria sido criada. E eu não ia conseguir entender o que aconteceu que ele não criou a minha tabela. Então, fazendo dessa maneira, ele não criou a minha tabela. Tá vendo? E ele me diz por quê. Porque eu errei alguma coisa no meu script. Tá? Então, a gente precisa corrigir isso aqui. Console. Tá aqui, ó. Percebam que o erro agora foi um erro de escrita, mas já na função de sucesso, tá? Então, deixa eu só corrigir que eu escrevi console enquanto console, que é o correto. Vou executar a página e percebam, agora ele escreveu sucesso e me deu aqui informações, ó, nenhuma linha afetada, o último ID inserido foi 0, porque foi um script de criação de tabela, não um script de insert, né? E se eu vier aqui na minha aplicação, agora a tabela equipes está criada.
ok? Então percebam, nós simulamos aqui alguns erros, né? Esse aqui na verdade não foi uma simulação, foi uma bobagem mesmo. Então, como eu criei essa função abre-conexão para ser uma classe, quando eu quiser utilizá-la, eu tenho que instanciar um novo objeto dessa classe. Sem esse new, ele não vai criar o objeto, ele não vai compreender os métodos se você chamar, certo? E aí a gente tinha um erro de SQL, né? Eu tinha escrito autoincremente assim, quando ele espera que seja assim, tá? E aí nós percebemos a importância também de ter os consoles .log no momento do desenvolvimento, para que a gente consiga acompanhar a execução do nosso código e também conhecer qual que é a estrutura desse código, tá? Então vamos lá, vamos criar agora o método para criação da tabela de membros. Opa, é assim, ó. Nesse caso eu também não preciso passar nenhum parâmetro. Vou lançar mão daquele objeto lá em cima do construtor bdsql.transaction. Isso aqui a gente vai fazer muitas vezes. Vou passar um parâmetro formal aqui, que é uma função. Eu poderia criar essa função aqui, ó, function cria tabela. E aqui dentro passava a função cria tabela. Só que essa função ela só vai existir nesse momento, eu não vou reaproveitá-la em outros lugares. Então eu posso criar a função aqui diretamente, sem precisar nomeá-la, né? Por isso que a gente chama ela de função anônima. E vai dar certo, tá? Eu vou passar aquele parâmetro tx aqui, né? Para a gente reaproveitar os métodos possíveis dessa transação dentro do dessa nossa função. tx.execute SQL, fazendo da mesma maneira. O script que vai criar a tabela, create table. Agora ela chama membros e eu vou ter o id também, tá? O WebSQL ele tem o campo do tipo int e do tipo integer, tá? Para que você use o autoincremente, é fundamental que seja do tipo integer, tá? Se for do tipo int, ele vai te falar no console.log de erro que ele só sabe fazer autoincremente para o tipo integer. Mas eu já estou simplificando isso para vocês. Not null. O próximo aqui é o nome da pessoa, né? Que vai ser membro da equipe, então do tipo text. E nós temos também o id equipe ou id equipe, né? Tudo minúsculo aqui para manter o padrão, do tipo integer, que é onde eu vou gravar a chave primária da equipe a qual essa pessoa é membro. Então, essa é a estrutura que eu vou precisar agora. Novamente, não preciso passar dado nenhum, então passo um vetor vazio. E como estamos em desenvolvimento, vamos criar as funções para callback de sucesso e callback de erro. Isso eu recomendo que vocês façam o tempo todo. Use o console.log em abundância no momento de desenvolvimento. Não deixem de usar. É fundamental, você vai conseguir debugar o seu código e aprender o que aquele código está fazendo. Né? Muito melhor do que você ficar tentando entender no chute, porque, por exemplo, que ele não criou uma tabela. Aí você nunca ia encontrar que a sintaxe do autoincremento estava errada, até que você encontre alguém que esteja fazendo a mesma coisa que você. Isso pode levar muito tempo, tá? Então, use e abuse do console.log em desenvolvimento. Depois você pode, quando for publicar a sua aplicação, você pode vir e suprimir isso um pouco. Equipes nós já fizemos. Index. Agora, nós vamos fazer novamente. Var bd igual new, né, como que chama o nosso script, abre conexão.
agora abre tabela membros. Bem simples. Vamos rodar a nossa aplicação. Página de membros. Ele deu aqui, ó, abre is not defined. Abre, olha só, ficou faltando um pedaço do código aqui. Abre conexão. Agora sim. Vamos lá. Tadam, sucesso. Então, a gente tem agora equipes e membros, né? Esse aqui é um errinho que eu cometi aqui. Daqui a pouco a gente resolve isso. Tá? Aí pronto, ó. Equipe e membros. Então, a gente vai ter uma tabela equipe, uma tabela membros, e ainda não dá para ver o que tem dentro, porque elas não têm nenhum dado inserido, ok? Então, a gente já tem a tabela necessária. Vamos trabalhar com os inserts. Como eu tinha dito, insert e select a gente vai fazer num vídeo 2, então eu vou parar esse vídeo por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até já!